A gente muda de assunto para falar de saúde. Estamos na Semana Mundial de Conscientização do Lúpus, uma doença inflamatória que afeta o organismo de diversas formas. 70 mil pessoas no Brasil têm o diagnóstico de lúpus. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com o Edgar Torres dos Reis Neto. Ele é reumatologista, coordenador da Comissão Científica de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E você, claro, participa desse bate-papo enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, 993139599. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo ao RJ. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Diego. É um prazer imenso estar aqui com vocês falando nesse dia tão especial, que é o dia da atenção especial à pessoa com lúpus. Prazer é nosso. Vamos começar então, doutor, conceituando o que é lúpus e os principais sintomas. Pois é, eu acho que isso é muito importante, né, Sol, quando a gente fala, porque não é uma doença que é tão divulgada na mídia, essa é uma oportunidade única que a gente tem. Então, o lúpus é uma daquelas doenças que a gente chama de doença autoimune, ou seja, quando as nossas próprias células, as nossas próprias substâncias inflamatórias do corpo passam a atacar os nossos próprios órgãos. Normalmente, o nosso sistema imune ele é programado para nos defender de micro-organismos, de parasitas, bactérias e vírus, né? Mas às vezes por alguma disfunção ou desregulação desse sistema imune, essa célula nossa, esse anticorpo nosso passa a atacar o próprio corpo. E aí a gente pode ter sintomas dos mais diversos possíveis. Por exemplo, a gente pode ter febre, fadiga, cansaço, perda de peso, mas alguns são mais comuns. Por exemplo, é muito comum que o paciente com lúpus eritematoso sistêmico, ele tenha algumas lesões de pele, que pioram com a exposição solar. É comum que ele tenha, por exemplo, lesões nessa região da bochecha, né, que a gente chama de região malar ou racho malar, que muitas vezes se assemelha a uma asa de borboleta, né, e que piora muito com a exposição solar. Ou na região do colo, dos braços, né, onde se pega mais sol. E os sintomas articulares, né, também são muito comuns, aquela dor nas articulações das mãos, nas juntas, né, que pioram principalmente no período noturno, quando a gente está descansando, e principalmente também quando a gente acorda pela manhã com aquela sensação de estar enferrujado, uma rigidez matinal, que dura mais ou menos de 30 minutos a 1 hora e vai melhorando ao longo do dia. Mas, eventualmente, também, essas células, esses anticorpos também podem se dirigir contra alguns órgãos internos. Então, a gente pode ter uma inflamação dos rins, que a gente chama, enquanto médico, de nefrite, em que a gente pode ter uma perda de proteína pelo xixi, isso faz com que a urina fique mais espumosa, às vezes a gente tem inchaço nas pernas, inchaço ao redor dos olhos, às vezes anticorpos dirigidos contra o coração, a membrana do coração, levando a uma inflamação do coração, inflamação do pulmão ou mesmo do sistema nervoso que a gente tem. Então é interessante a gente pensar, diante de tantas manifestações diferentes, né, que o lúpus ele pode ter apresentações diferentes em pessoas diferentes. Então cada pessoa vai ter uma apresentação distinta, não é porque ele pode pegar vários órgãos e sistemas que todos os órgãos vão ser acometidos ao mesmo tempo para todo mundo. E doutor, existem fatores de risco? Há pessoas que estão mais sujeitas a ter lúpus? Muito interessante, Diego, também essa pergunta, porque existem sim, né? Então, o lúpus, a gente sabe, por exemplo, que ele é mais frequente em mulheres do que em homens. E é um daqueles reumatismos, né? As pessoas gostam de usar esse termo reumatismo, que acontece em pessoas jovens, né? Reumatismo, então, não é coisa de pessoas mais velhas, pode estar em pessoas mais jovens, né? Então, ele é mais comum em mulheres, dos 15 aos 45 anos de idade, né? Para você ter uma ideia, são de 9 a 14 mulheres para cada um homem acometido. E essa relação de 9 a 14 mulheres para cada um homem possivelmente está relacionado também à parte hormonal. O estrógeno, que é um hormônio feminino, que tem um pico depois da primeira menstruação e até antes da menopausa, que é justamente esse período, normalmente, né, dos 15 aos 45 anos de idade, pode estar envolvido na etiopatogenia da doença. Mas quando a gente vai explicar o porquê que ela surge, né, a gente vai explicar também de certa maneira assim. Imagina, né, a gente tem fatores de risco para diversas doenças ao longo da nossa vida. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, né? E para as doenças autoimunes também. É como se fosse um copo em que a gente vai encher um pouquinho de água ao longo da nossa vida, né? Com diversos fatores. Então, existem fatores que podem ser genéticos, eventualmente, que podem favorecer o aparecimento da doença autoimune, que é o lúpus. Existem fatores ambientais, como a gente falou assim, a fotossensibilidade, fatores hormonais também, até que isso leva a uma desregulação do sistema imune que passa a trabalhar infecções ao longo da vida, infecções virais, etc.,
que o sistema imune passa a trabalhar de uma maneira um pouco desordenada, né? Como se o nosso exército passasse a atacar a nós mesmos. E, doutor, uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o Jefferson de Angra dos Reis. Como é o tratamento do lúpus? É medicamentoso? Ó, Jefferson, é super importante isso, né? Obrigado pela pergunta. A gente falar um pouquinho sobre o tratamento, né? A primeira coisa do tratamento, Jefferson, que a gente sempre fala é fazer com que a pessoa entenda sobre a doença, né? Então, quando a gente está informando, o que a gente está fazendo aqui, né, com todos vocês, quando a gente faz, quando a gente está conversando com a pessoa com lúpus, é informar, esclarecer sobre a doença, né? Então, quem entende mais sobre a doença, enfrenta melhor a doença e tem uma melhor resposta ao tratamento. Bom, como ela piora com a exposição solar, o uso do protetor solar é uma parte do tratamento que é muito importante. Então, proteger-se do sol com chapéu, guarda-sóis, o uso do protetor solar no rosto, nas áreas que são expostas, faz parte do tratamento da doença, porque isso diminui a chance da doença entrar em atividade. E existem algumas medicações, Jefferson, que são usadas quase que para todos os pacientes com lúpus, né? Que são aquelas medicações que controlam ou ajudam a equilibrar o sistema imune que está um pouco desregulado, né? Tentar equilibrar essa balança. Então, um deles que a gente usa é aquela chamada hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela já é usada no lúpus desde a década de 1950, ou seja, já faz 75 anos praticamente, né, que a gente usa a hidroxicloroquina no lúpus, desde a sua descoberta, o seu desenvolvimento praticamente. E ela traz muitos benefícios, diminui a atividade de doença, melhora a sobrevida, melhora uma série de fatores no lúpus, sem trazer grandes eventos adversos. É uma droga extremamente segura no lúpus, isso a gente já sabe ao longo desses mais de 50 anos de uso da medicação. E aí, como a gente precisa equilibrar esse sistema imune, a gente, por vezes, usa também algumas medicações que a gente chama de imunossupressoras, ou seja, elas baixam um pouquinho a resposta desse sistema imune. Existem diversos desses imunossupressores, e como a doença não se apresenta de maneira igual para todas as pessoas, o tratamento também é personalizado para cada uma dessas pessoas com lúpus, e a gente vai guiar o tratamento de acordo com essas manifestações. Mas, de uma maneira geral, o uso do protetor solar e a hidroxicloroquina é usado para todo paciente com lúpus, ao menos que ele tenha alguma contraindicação. E os imunossupressores a gente usa de maneira personalizada, é como se a gente fosse escolher o que vai ser melhor para cada um. Assim como a gente escolhe a cor que a gente mais gosta, né, a gente vai tentar personalizar esse tratamento para cada paciente de acordo com as manifestações. Conversamos com Edgar Torres dos Reis Neto, reumatologista, coordenador da Comissão Científica de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando nesse dia tão importante que é o Dia de Atenção Especial à Pessoa com Lúpus. Obrigada, doutor. Até a próxima. Bom fim de semana.